chega mais Jair Ventura, treinador do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro 2026. Jair, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Jair, como é que foram os dias que antecederam a partida diante do São Paulo e aquele momento do gol do Baralhas, e você devia ficar recebendo a informação aí dos outros jogos, né? Até o apito final e a certeza de que o Vitória permanece na Série A e tem uma importância muito grande do seu trabalho nessa permanência. Conta um pouquinho todas essas emoções que você viveu no último fim de semana. Olha, a gente perdeu alguns anos de vida aí, com certeza, saúde, mas é muito gratificante quando as coisas acontecem. Fico feliz que tenhamos alcançado o nosso objetivo, que era a permanência. A gente chegou num momento muito delicado, pouco tempo, eram só 14 jogos que a gente tinha, e essa obrigatoriedade de deixar esse gigante aí na Série A. Mas os atletas, né, que são os protagonistas do jogo, nos abraçaram. A nossa torcida realmente é diferente, né? Nos levou praticamente todos os voos fora, nos buscou quando a gente voltava para o aeroporto, fizeram o treino aberto e o Barradão sempre lotado. Então, foram o nosso 12º jogador, aquilo que a gente fala, mas ali na prática real, nos empurraram, nos deram força para esse objetivo que era muito difícil. Quando a gente chegou, a gente não tinha vencido nenhum jogo fora ainda. Quebramos alguns tabus, né? Vencemos o Santos pela primeira vez na história do clube. Enfim, conseguimos essa vitória fora, que foi a primeira da competição. Conseguimos uma sequência muito boa e o que mais importa, né? A gente consegue vencer o último jogo. Lógico, como você falou, o último jogo a gente não dependia mais só da gente. Para você ter ideia como a competição estava muito difícil para a gente chegou a ficar 5 jogos de invencibilidade e no penúltimo jogo a gente perde para o Red Bull e volta para a zona. E quando começa o jogo, respondendo a sua pergunta agora, o Ceará está vencendo e o Ceará, e tinha mais alguém que estava vencendo também, que estava deixando a gente fora. E a gente não dependia mais só da gente. Mas eu falei demais com meus atletas para a gente focar no nosso jogo, que era a única coisa que a gente conseguia controlar. E a gente fez uma grande partida. Primeiro tempo, o Rafael foi o nome do jogo, uns 3, 4 milagres. Aí parecia aquele dia que você vai jogar bem e a bola não entra. No segundo tempo a gente volta ainda melhor e a gente consegue o nosso gol, né? E graças a Deus deu tudo certo. A gente pôde, de alguma maneira, ajudar a nossa torcida aí a realizar esse objetivo, que era a permanência na Série A. Jair, é um prazer estar falando com você aqui. Você falou que foram 14 jogos, e foram 14 jogos com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 55%, um aproveitamento realmente muito bom. Quando você chegou no Vitória e começou com essa arrancada, a gente elogiou muito aqui, né, Pretzel? A escolha do seu nome no Vitória, você que já tem um histórico, né, de recuperar times nessa situação. Qual que é o segredo, Jair, para trabalhar com o elenco com essa pressão, para recuperar o moral dos jogadores em situações como essa? Como que é esse trabalho no bastidor, principalmente nessa parte emocional? É verdade. Primeiro, a gente tem que acreditar naquele projeto, né? Eu não posso aceitar esse desafio, que é dificílimo. É a 5ª vez que eu assumo 5 times na zona de rebaixamento e os 5 times permanecem na Série A, né? Então a gente tem que minimizar esses erros, né? Quando foi uma vez só é mais fácil, agora 2, 3, 4, já é a 5ª, já fica cada vez mais difícil você conseguir alcançar esses feitos toda hora. Então, eu junto com a minha comissão, quando aparece o convite, a gente analisa principalmente os atletas, o elenco, se tem condição de sair daquele momento, se não tem, se o time tá no momento ruim ou tá jogando mal, mas tem mais para entregar, e a gente vai analisando. E dentro disso a gente aceita ou não o desafio. Então, quando o Vitória me procurou, aceitei de pronto, né? Dentro dessa análise, óbvio, dos atletas, jogadores que eu já tinha trabalhado, como o Baralhas, que teve um acesso comigo, o título goiano, 15 vitórias consecutivas, o Halter teve um trabalho similar comigo, a gente assumiu o Goiás na zona de abaixamento e levamos para a Sul-Americana, entre outros atletas que a gente já tinha trabalhado, o Zé,
O zagueiro também tinha sido meu atleta no Juventude, enfim. Então a gente conhecia o elenco, sabia que tinha potencial para extrair mais, sabíamos da dificuldade, é óbvio, mas eu sou movido a desafios e fico feliz que os atletas tenham se entregado ao máximo. O segredo eu não vou falar, né, que os meninos que estão começando agora têm que quebrar algumas pedrinhas aí para aprender. Até algumas coisas que a gente tem os caminhos, né? A gente tem os caminhos e fico feliz que venha dando certo. Feliz também agora na renovação, na manutenção do trabalho, que a gente possa fazer um grande ano, que possa ser melhor ainda do que 2026, porque chega, né? A sofrer até a última rodada, aí a saúde vai embora. Bem diferente daquele quando você começou a sua carreira como treinador 10 anos atrás. Já começou pegando 3 gigantes, né? Hoje nós temos muitos estrangeiros aí trabalhando no futebol brasileiro. Daquele Jair Ventura que começou lá em Botafogo, Santos e Corinthians mesmo, muito novo, antes não tinha nem 40 anos, para esse que está falando aqui com a gente. O que mudou? O que você fez? Foi só trabalho empírico mesmo? Ou você foi buscar mais conhecimento, fazer análise de coisas que você precisava evoluir? Hoje, esse Jair Ventura se apresenta como um treinador com quais conceitos? Como é que você evoluiu aí na sua profissão? Nossa, pergunta maravilhosa. Eu totalmente outra pessoa, outro profissional, não só de 2016, mas já do meu último clube. A gente evolui a cada dia, o aprendizado tem que ser constante. Eu sempre falo que as pessoas que acham que já estão prontas, elas vão estar estagnadas nos seus trabalhos, e seja qual for o setor. Né? Quando eu fui efetivado no Botafogo, falaram que eu era muito novo, que eu não estava pronto. Eu falei, não, realmente não estou. Aí ficou aquele susto na coletiva, que a pessoa que acha que está pronta, ela não vai evoluir. Então, ainda não estou pronto, mas eu posso te garantir que hoje eu sou um profissional, mas muito, muito, muito melhor que ontem. Não do que 2016. 2016 nem se compara, né? Em termos de diversos comportamentos aprimorados, treinos que a gente vai a cada dia aprimorando, buscando conhecimento, buscando coisas novas para estar sendo, né? Foi me perguntado qual é o segredo da gente estar conseguindo tantos feitos em times, com o mesmo time fazer resultados tão diferentes. Então você tem que também saber levar no dia a dia, você tem que ter o poder de persuadir, você tem que ter bons treinos, mas também trabalhar comportamentos que são importantíssimos. Eu acho que o mais importante é a comunicação. Você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver a linguagem dos atletas para você transmitir isso, para eles comprarem a sua ideia, as coisas não acontecem. Então, são uma série de fatores que eu venho evoluindo, crescendo demais como treinador a cada dia. Eu faço coisas hoje que eu nunca pensei em fazer ontem, anteontem, você imagina em 2016. Hoje eu sou um profissional muito mais pronto, muito melhor, mas quero ainda muito mais. Quero sempre me aprimorar, né? A gente sabe dessa importância da gente não estagnar, não achar que, porque eu ganhei fazendo em 2016, eu tenho que fazer hoje. Hoje eu tenho trabalhos, eu tenho métodos de trabalho totalmente diferentes do que eu fazia em 16, 17. Então posso te garantir que eu sou um profissional, e não só um profissional, mas uma pessoa muito melhor. Porque você aprende, né? São 10 clubes de lá para cá, né? Cada clube tem a sua particularidade, cada região tem a sua particularidade, né? Modelo de jogo. Então quando você vai para um Santos, onde a gente disputou uma Libertadores igual 2017, 2018 eu disputei uma Libertadores, a gente teve um jogo muito mais propositivo do que o Botafogo, que era mais reativo, quando tinha a média 44%, e no Santos a nossa posse era 78% de média. Então hoje eu sou o treinador que eu vou estar me adequando com as condições dos meus atletas, né, respeitando as características deles principalmente, e dentro daquilo que tiver em mãos extrair o máximo e levando os clubes a alcançar os seus objetivos, seja um título, um acesso, uma permanência, né? Isso que a gente vem buscando fazer durante tantos anos, e fico feliz. Você falou da situação de treinadores chegando, não só estrangeiros, cada hora aparecem meninos novos. Eu já fui um menino, né? Eu fui o treinador mais jovem a dirigir a equipe principal do Corinthians em 2018, e hoje eu tô aí, sigo vivo aí disputando mais uma Série A. Entre rótulos e não rótulos, a gente vem fazendo o trabalho e vamos para 10 anos de trabalho aí disputando mais uma Série A.
Ô Jair, agora falando de 2026, seu contrato com o Vitória foi renovado, mas o presidente falou que nem você nem o time principal do Vitória vão acabar disputando o Campeonato Baiano, né? Muito por esse calendário apertado. Vão acabar focando mais no Campeonato Brasileiro, também tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem muita coisa aí para ser disputada em 2026. Como é que está esse planejamento, pensando em não disputar o estadual? E também surgiram algumas informações que o Vitória vai contratar o lateral do Grêmio. Quantas peças aí você pretende já trazer para o ano que vem? E quais são as posições que você quer contar com reforços? Tá, vamos lá. Vou começar pela última. Eu, como treinador, eu não falo sobre peças, quanto você está procurando, quem você está procurando. Automaticamente, se a gente fala em nomes, a gente estava falando de gigantes ou não, equipes gigantes financeiramente vão tirar esses jogadores de vocês, né? Falar, eles querem, não querem mais não, que agora é meu. Então a gente não pode falar em nomes, eu não posso falar em posições, porque se eu falar em posições, meus atletas que lá estão já ficam chateados comigo, como eles não servem mais. Então a gente vai trabalhar dentro de carências, é óbvio, dos jogadores que não renovaram seus contratos, mas eu prefiro não falar, foi assim esses 10 anos de carreira, né? E sobre a situação do Campeonato Baiano, é por conta, sim, desse calendário diferente esse ano não 26, né? O brasileiro já começa logo no início do ano, então a gente tem que preparar, né? A gente vai ter as férias agora, jogadores chegando dia 3, então o Campeonato Baiano já começa dia 15, não tem como você preparar uma equipe em 10 dias, né? Que você tem os exames para serem feitos, então vamos dar oportunidade também para os jovens, né? E a ideia é que a gente for passando de fase, a gente possa também estar entrando com a força máxima aí no Campeonato Baiano. Mas como você falou, lá nós temos muitas competições, temos que priorizar o brasileiro para que a gente não passe tanta dificuldade como foi, né? Porque se ficar livrando sempre na última, uma hora não vai dar certo, né? Mesmo por mais que a gente tenha feito o nosso dever de casa, que foi ganhar do São Paulo, a gente poderia ter contado com outras equipes vencendo do outro lado e a gente ter ficado fora da Série A desse ano. Pedro, queria te perguntar sobre um jogador que ele parece polêmico, mas sempre que eu vi ele jogar, eu acho que ele é um jogador muito bom, que é o Dudu, volante, que ora entra como titular, ora entra como reserva. Ele me parece ser um pouco 220 dentro de campo, assim, né? Um cara que chega muito forte em todas as jogadas, mas com a bola, eu acho ele bem diferente em relação à grande maioria dos volantes que a gente tem aí. Esse jogador, ele vai ficar no Vitória? Ele pode sair do Vitória? Como é que você também administra a situação também? Porque já deu para notar que ele é um pouco polêmico também. Cara, o Dudu, ele é fantástico. Ele essa explosão de atleta, é um cara extremamente competitivo, extremamente identificado com o clube. Mas a gente tem que estar sempre segurando ele, né, cara? Que ele passa do ponto algumas vezes. Mas com a bola nos pés é diferente, nos ajudou demais. Teve um jogo que eu falei, você vai entrar no segundo tempo, só vou te pedir uma coisa, termina o jogo. O que aconteceu? Ele foi expulso. Em 45 minutos ele conseguiu ser expulso. E foi o Bavi, cara, acho que foi o Bavi. A gente estava ganhando, mas só que ele fez a última falta. O primeiro cartão foi bobeira, mas o segundo cartão ele tinha que ter feito, senão a gente estava tomando um contra-ataque perigoso. Mas mesmo assim, você imagina um Bavi, a força que tem o Bahia, né? Com o investimento que tem, e a gente ganhando o jogo, a pressão que a gente sofreu com o jogador a menos. Aí ele veio depois, professor, você só me pediu uma coisa para não ser expulso. E eu fui expulso. Falei, essa eu vou te perdoar porque você tinha que ter feito a falta tática. Mas as demais não. Então o Dudu é esse cara. É um cara que vai de 0 a 100 em 2, 3 segundos. Me dá muito trabalho porque a gente tem que tentar organizar isso nele, mas realmente com a bola no pé é um jogador diferenciado. Jair Ventura, muito obrigado por atender a gente aqui na Sala do Esporte. Tá? Estamos felizes com a permanência do Vitória e felizes também porque você segue aí esse ano no Rubro Negro, que tem uma massa gigantesca e está na Série A. A gente teve o Nordeste perdendo aí para a Série B, o Sport, o Ceará e o Fortaleza, mas a dupla Bavi segue representando bem aí a região. Obrigado pela participação, viu? Boas festas para você. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, boas festas para vocês e bom programa. Obrigado.